Boa tarde, pessoal. Hoje vamos fazer a aula aqui direto aqui do IF, tá? Aqui na sala da coordenação do curso e aqui eu não tenho a câmera do computador, tá? Então estou usando o celular para usar o áudio e o vídeo aqui e vou usar o computador para projetar aqui o nosso material de aula, tá? Hoje a gente não vai usar PowerPoint, não, vamos usar só o Excel mesmo, tá? Eu mandei para vocês uma planilha, né, com a planilha do Excel, quem tiver computador aí, se puder abrir, tá aí no WhatsApp, tá? Então, deixa eu só fazer a abertura oficial aqui, para quem está vendo esse vídeo avulso aí, talvez daqui a alguns anos, aí, depois da pandemia, alguém ainda fique vendo nossos vídeos antigos aí. Então, estamos aqui no IFRN, Campus Natal Central, curso Técnico de Segurança do Trabalho, meu nome é Ricardo Machado, e essa é a disciplina aqui de prevenção e combate a sinistros, tá? A gente está aqui na nossa sexta semana, né, de aula, estamos um pouquinho da metade aqui do nosso conteúdo, e nessa semana a gente está estudando, semana passada também iniciamos essa parte do sistema hidráulico, né? Então, o sistema hidráulico faz parte aí a reserva técnica de incêndio, RTI, também o sistema de hidrantes e o sistema de chuveiros de emergência, chuveiros automáticos. E, é claro, para tudo isso funcionar, precisa de uma tubulação e, normalmente, a gente usa uma motobomba. Tem algumas situações que eu posso usar somente a força da gravidade, mas em muitos casos aí eu vou ter que usar uma motobomba, porque acaba sendo mais barato do que eu fazer um reservatório numa altura que me dê a pressão necessária, né? Tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui, ontem a gente iniciou com isso, né? E hoje a gente vai fazer o cálculo aqui, usando a planilha do Excel, que na real ela usa a equação de Hazen-Williams, né? A gente tem a equação de Hazen-Williams, a equação também de Navier-Stokes, podemos usar também essas que o bombeiro recomenda, né? Temos também a de Bernoulli, modificada, poderia se usar. E essa planilha não fui eu que desenvolvi, não, encontrei ela na internet, um colega desenvolveu aí, disponibilizou, né? E ela é como se fosse um software. Antigamente a gente comprava, né, um software para fazer esse cálculo e tal. Dá para fazer. Dá para fazer também no sistema SolidWorks, aí, um programa para modulação em 3D. Tem uns aplicativos nele para calcular também essa parte hidráulica e tal. E aqui a gente vai fazendo a planilha, tá? Então, deixa eu projetar essa planilha para vocês. Entro aqui. Essa janela. Pronto, aí agora só vamos ter um problema aqui, eu não vou conseguir ver o chat, tá? Então, vocês, se quiserem me perguntar alguma coisa ou contribuir com alguma coisa aí, falem no áudio, certo? Então, abriu aí para vocês, né? Agora eu estou conseguindo ver o celular, que você já me vê. O que a gente vai alimentar nessa planilha, gente, são essas células aí que estão em amarelo. Tá? Então, quem não tem muita vivência aí com Excel, poderia fazer essa planilha em outra planilha eletrônica também, na planilha do Google, né? Ou em outro aplicativo aí. Mas eu estou usando aqui o Excel, tá? Normalmente, né, as planilhas eletrônicas vão trabalhar aqui com linha e coluna. Tá? Então, você vem aqui em cima, ó, linha A, ó, coluna A, coluna B, coluna C, e aqui linha 1, 2, 3, 4, 5. Eu já estou começando aqui, o que vai interessar para a gente nessa tela aqui, é a gente partir aqui da linha 12 e da coluna B. Então, as células, né, cada quadradinho desse aqui é uma célula que tem um endereço. Por exemplo, eu estou aqui agora, ó, na B19. Aqui, coluna B, ó, 19. E planilha é diferente de tabela, tá? Porque a planilha, você consegue programar as relações entre uma célula e outra. Então, você pode, por exemplo, somar uma coluna, você pode multiplicar uma coluna pela outra, você pode, dentro da célula, colocar uma equação e as variáveis dessa equação estarem em outras células. E é isso que esse nosso amigo fez aqui. Por exemplo, ó, essa célula C16, que eu cliquei agora, ó, ela tem uma... Deixa eu tirar aqui do celular. Ela tem aqui em cima uma fórmula, vocês vão aqui na barra de fórmula, está escrito ali, ó, C15 mais C14. Então,
Aqui é a vazão, né? A vazão dos dois hidrantes. Ó. C14 é o hidrante 1 e C15 é o hidrante 2. E aí, essa parte aqui é uma fórmula. Né? Tá? Assim como aqui também, aqui eu tenho a pressão calculada em função da vazão, uma fórmula. Então, onde é que a gente vai colocar as variáveis? Já deixei aí pintado de amarelo para facilitar a nossa vida aqui, ser um pouco mais didático, né? Então, quem tiver o computador aí, que puder abrir a planilha também, pode ir alimentando com os dados aí e vamos calculando. Cada linha dessa planilha vai ser um trecho, né? Por exemplo, essa linha 14 aqui, ó, vai ser o primeiro trecho do hidrante 1 até o tal do ponto A. Tá? Então, vamos descobrir como é que é isso aqui. Então, deixa eu abrir o desenho do nosso primeiro projeto. Nosso primeiro projeto é esse sisteminha aí do campus de Parnamirim, tá? Tem até a planta aqui do campus Parnamirim, para vocês entenderem, tá? Então, olha só. Campus Parnamirim, a gente entra aqui pelo esse bloco principal. Oi, pode falar. O primeiro projeto aqui está aquele outro, o que o senhor retirou. Eu acabei... Então, bote no projeto 2 aí. Vai ser o 2, o do Parnamirim, na planilha que a gente mandou para vocês. É que eu acabei alterando, porque aquele primeiro estava muito ruim de ler, sabe? Vamos usar esse aqui que tem os detalhezinhos verdes aí. Aquele primeiro projeto 1 ali, tá, na planilha que eu mandei para vocês, estava ruim. Então, olha só como funciona isso. No campus de Parnamirim, esse aqui é um bloco principal e ao lado desse bloco tem um outro bloco. Que vai ser esse hidrante aqui, ó. Tem meu mouse aí. Ele está em outro prédio, tá? Distante aqui 50 metros do prédio principal. É o bloco das salas de aula e tal. Só esse aqui, só tem o projeto 1. Não tem um outro... Ah, eu acho que eu não botei o... Só tem o projeto 1. Pronto, mas vamos aqui, vocês veem a figura aqui do meu e vão alimentando na planilha de vocês. Acho que eu acabei colocando essas figuras aqui depois que eu mandei a planilha para vocês. Então, o que acontece? Ó, esse hidrante 1 e o hidrante 2, aqui, o H1 e H2, eles são os que estão mais distantes da bomba. Tá aqui a minha bomba. E eles são os que estão mais distantes. E é justamente o hidrante que vai ser colocado aqui na recepção do prédio, aqui, ó, e o outro aqui nesse ponto, que é a entrada da biblioteca. Eles ficam distantes 30 metros um do outro aqui. Esses 30 metros que a gente vê aqui embaixo. Tá? Então, sempre a gente faz o projeto de trás para frente. Tá? Por que de trás para frente? Porque o parâmetro de projeto que o bombeiro me dá é a pressão e a vazão no hidrante. Tá? Então, na real, o bombeiro ele vai medir essa pressão e essa vazão lá no hidrante 1, lá, que é o mais desfavorável, né, o mais longínquo aí da bomba. E se não tiver a pressão mínima que a norma pede, ele já vai dizer que foi mal projetado, né? Dizer que erraram a bomba, né? Ou não atende o sistema. Você vai abrir o hidrante e não vai conseguir apagar o incêndio, né? Então, por isso que a gente faz de trás para frente. Então, ali no hidrante 1, pela norma, eu tenho que ter 150 litros por minuto de vazão e uma pressão mínima de 30 metros de coluna d'água. A pressão que você encontra, por exemplo, mergulhando aí no mar, aí a 30 metros de profundidade. Vai dar ali 4 atmosferas, mais ou menos, de pressão. Tá? Então, esse primeiro trecho é esse que a gente vai fazer, ó, do H1 até o ponto A. E como é que eu sei que esse ponto A é aqui? Ó? Sempre o ponto A vai ser o local onde a água se divide para os dois hidrantes. Os dois hidrantes menos favoráveis, né? Ou mais desfavoráveis. Tá? Então, aí eu determino. Não é que eu determinei, eu vi que esses hidrantes aí, o 1 e o 2, são os que estão mais longe da bomba, né? E aquele outro hidrante que está lá no outro predinho, lá, 50 metros de distância, ele está mais perto. Então, ele vai ter uma pressão maior. Se a pressão for boa aí no hidrante 1 e no hidrante 2, lá naquele outro hidrante verdinho lá, esse aqui, né? Vai estar tudo bem, né? Está tudo bem. Tá?
Tá? Então, aí seria aquela conversa de nivelar por baixo, né? Então, se os pobres for rico, o Brasil é rico, tá? Mais ou menos isso, né? O problema é que às vezes eles querem fazer o contrário, né? Querem fazer todo mundo ficar pobre. Tá? Mas no nosso caso aqui, a gente tem que ter aí um hidrantezinho que não seja pobre, que ele tenha pelo menos uma renda mínima aí para poder sobreviver, comprar a sua cesta básica e apagar o incêndio aí. Tá? Então, o primeiro trecho vai ser isso aqui, ó, do hidrante 1 até o ponto A. O ponto A é exatamente antes desse T aqui que vai para o hidrante, né? Deixa eu ligar aqui o celular na energia, que está variando aqui a bateria. Põe aqui a qualidade, né? Deixa eu fechar aqui a janela para vocês não me verem ofuscados só um pouquinho. Pronto. Vou fazer a manobra aqui no estúdio. Beleza, estão me vendo aí? Ficou melhor a imagem? Estão conseguindo me ver e ouvir? Pronto, deu certo aqui, está carregando 15% de bateria. Então, essa primeira linha da nossa planilha vai ser esse trecho aqui, ó, do hidrante 1 até o ponto A. Então, vamos lá. Aqui embaixo, ó, você tem o hidrante tipo 1, a planilha para o hidrante tipo 1, que seria o mangotinho, mas nós vamos projetar para o tipo 2. Tá? Por que tipo 2? Porque esse projeto aqui é para uma escola profissionalizante, e ele pede o hidrante tipo 2. Tá? O que muda? Muda a pressão, muda a vazão. Tá? Então, o hidrante tipo 2, a gente tem que ter uma vazão de 150. Vou colocar aqui nessa célula C14, ó, 150 litros por minuto. E aí já calculou a pressão aqui de 30,01, que é justamente o que o bombeiro me exige, lá no hidrante, tá? 150 litros por minuto, é bastante coisa, né? Imagina você abrir uma torneira e conseguir encher uma pequena caixa d'água, né? De 150 litros em 1 minuto. Muita coisa, bastante vazão. O diâmetro do tubo aqui, ó, mínimo é 65 milímetros. E agora a gente tem que alimentar aqui o comprimento real e o comprimento virtual. Então, o que é o real? É o comprimento de tubo reto. Tá? E o virtual é o equivalente a tubo reto daquelas derivações. Então, quantos metros é um T? Quantos metros de tubo reto seriam um T? Então, a gente vai ver isso. Temos uma planilha para isso. Vamos para o real primeiro. Então, deixa eu voltar aqui para o projeto. Quanto é que de trecho reto que eu tenho aqui? Ó? O hidrante 1 até o ponto A. Vou com o mouse aqui para vocês conseguirem enxergar. Aqui, ó. Então, tem 2,5 metros de altura. Por que 2,5 metros se o hidrante só pode ficar 1,5 metro de altura? Porque essa tubulação está enterrada 1 metro no solo, tá? E aí 1 metro no solo, mais 1,5 metro vai dar a altura do hidrante, né? Em relação ao piso acabado aí, vai dar 1,5 metro do hidrante. Tá? Então, é 2,5 metros mais 30. Então, 32,5 até chegar no ponto A. Então, vamos lá. 32,5. Viram ali? Apareceu aí para vocês. E agora esse L virtual. Para calcular esse L virtual, tem uma tabelinha aqui embaixo também, uma planilhazinha aqui embaixo também. Ó. Perda do trecho H1 até A. Aí aqui eu já botei até as figurinhas aqui para facilitar a vida de vocês. Joelho, não tenho nenhum. Curva de raio longo, não tenho nenhuma. T de passagem direta. Ó, qual é a diferença aqui? Olha na figurinha. Ó, T de passagem direta, a água passa reto, né? Toda a vida reto, como diz lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? E o T de saída lateral faz a curva aqui. Então, eu tenho um T de passagem direta, que é aquele T ali do ponto A, e mais um T de saída lateral, que é o T que sobe para o meu hidrante. Aí na saída lateral a perda é maior, 3,4, na passagem reta direta aqui é 0,4. Eu tenho também uma válvula de globo, que é a válvula do hidrante. Né? Então, ó, já me dá uma perda de 10 metros. E vindo aqui para baixo, aqui eu já tenho uma fórmula que somou.
É que alguns alunos estão dizendo que não estão vendo a projeção. Se tiver como recolocar. Não estão vendo a projeção? Ai, meu Deus. Aí. O que é que vocês estão vendo? Só estão vendo a minha câmera? Para mim está aparecendo, mas para outros estão dizendo que não. Quem não está vendo, abre o microfone aí e diga o que está vendo. Está vendo nada? Só vê a minha câmera. Vocês estão assistindo no celular? Como é? Espera aí que eu vou parar a projeção e botar de novo. Vamos lá. Aí. Parar a projeção. Agora sumiu para todo mundo, né? Deixa eu mandar de novo. Área de trabalho, janela. Aqui. Ver se abre para todo mundo agora. Deu? Aqui tá ok. Alguém não está vendo a planilha do Excel aqui com essas figurinhas aqui da válvula, da curva? Estão conseguindo? Apareceu um legalzinho aqui. Então, vejam só, essa tabela, essa planilha aqui já me soma aqui essa coluna. Então, eu botei aqui, por exemplo, que eu não tenho nenhum joelho, nenhuma curva, tenho um T de passagem direta, um T de passagem lateral, uma válvula globo angular, que é a válvula do hidrante, né? Não tenho válvula de gaveta, não tenho válvula de retenção, nesse trecho, né? Não tenho entrada de sucção. Então, o total aqui em metros, se fosse transformar esses 2T, essa válvula, esses 2T's e essa válvula num pedaço de tubo reto, daria 13,8. Aí eu volto lá, o meu hidrante tipo 2, ó, 13,8. Aí ele me dá um comprimento total, somado esse real com o virtual, de 46,3 metros. É como se eu tivesse uma tubulação reta aí de 46,3, né? E é nessa daí que a gente aplica a equação de Hazen-Williams, né? O C do tubo é 120, tá? E aí ele já me calculou aqui, ó. Calculou a perda unitária, a perda vezes o comprimento total da 0,63. Pronto, essa elevação aqui é a elevação do hidrante em relação à bomba, tá? Ó, em relação à bomba. Se lembre aqui que a tubulação vai ser enterrada a 1 metro, e aqui eu tenho 2,5 metros. Então, em relação à bomba, vai ser 1,5 metro de altura do hidrante, né? Porque eu tenho que descontar esse metro aqui. 1,5 metro de elevação. Então, vamos botar lá. 1,5 a elevação. E aí me deu uma pressão resultante aqui, ó, é importante você olhar essa velocidade aqui, que não pode ser maior do que 5 metros por segundo, tá? Por que disso? A gente estava explicando ontem no fundamento, né? Se essa velocidade for maior do que 5, eu vou ter vibração na tubulação. E quando eu fechar o hidrante, eu vou ter um golpe de ariete. Sabe aquele ariete que se usava para derrubar os portões de castelo, aí nesses filmes de cerco medieval, né? Aquela coisa que é um tronco, assim, que vai um soldado lá bater, bota até uma cabeça de bode ali na frente, uma cabeça de touro ali na frente do tronco, né? Então, o golpe de ariete é essa desgraça. Para isso, a gente tem que usar a velocidade baixa. E aí deu uma velocidade baixa, 0,7. Ou se tivesse dado 6, professor, aí eu tenho que aumentar o diâmetro. Venho aqui, ó, e aumento esse diâmetro para diminuir a velocidade. Quer ver se a gente botar 100 milímetros, 150 milímetros aqui, ó? Pô, baixou a velocidade lá, ó. Mas eu não preciso botar um tubo de 150 milímetros aqui, enorme, né? Vamos economizar o dinheiro do patrão aqui, 65 milímetros, que é o mínimo que a norma me pede. Resolveu a velocidade lá, beleza, não tem mais de 5 metros por segundo, está feito. E aí ele calculou a pressão, essa pressãozinha aqui, a montante. O que é essa pressão a montante? É a pressão lá no ponto A. A pressão no hidrante vai ser 30,1, 0,1 aqui, que deveria ser no mínimo 30, mas 30,01 tá bom. E no ponto A tem que ser um pouquinho maior, justamente para vencer essa perda de carga.
Tá? Tem que ter um pouquinho mais de pressão, porque eu vou perder pressão ao longo da tubulação, quando passo nas derivações e tal, né? Tá? Então, ali no ponto A vai ser 32,14. Pronto, agora vamos fazer o segundo trecho, ó, do hidrante 2 até o A. Bora lá ver no desenho como é. Do hidrante 2 até o ponto A, eu só tenho um comprimento de tubo de 2,5 metros. Eu vou ter aqui também um registro angular aqui, tá? Faz essa curva ali de 45 graus. E eu vou ter um T aqui nesse ponto A também. O ponto A é um pouquinho antes do T, né? Só que esse T é um T de passagem lateral. A água vai vir aqui e sair de lado. Então, vamos lá calcular. Deixa eu tirar isso. Vamos lá calcular isso na tabelinha, no outro trecho. Ó. Perda de carga do H2 até o A. E o que eu tenho? Tenho joelho? Não tenho joelho. Tenho curva? Não tenho curva. Tenho T de passagem direta? Não tenho T de passagem direta. Tenho um T de passagem de saída lateral? Tenho. Tenho uma válvula de Globo? Tenho uma também. São só essas duas derivações que eu vou ter ali. Ó, total 13,4. De comprimento virtual, né? E o comprimento real é 2,5 metros, né? Então, vamos lá. Fazer o segundo trecho. A vazão aqui nesse segundo hidrante também vai ser de 150. E aí o diâmetro também vai ser de 65 milímetros. Comprimento real, 2,5. E comprimento virtual, agora esqueci, 13,4, né? Deixa eu olhar lá. 13,4. Volta. O C do tubo, né, o coeficiente de atrito ali do tubo, de rugosidade, também é 120. E a altura também é 1,5 metro. Diferença de altura em relação à bomba. Tá? Pronto, agora aqui eu tenho um problema. A velocidade deu boa, deu 0,75. Mas aqui, ó, tem um lembrete aqui no Excel dizendo que essa diferença entre as duas pressões, que vão ser as duas pressões no ponto A, essa diferença não pode ser maior do que 0,5 kg. E aí está dando mais, né? 32,143173, está dando mais do que 0,5. Tá? Então, como é que a gente ajusta isso? A gente ajusta aqui na vazão, ó, vou aumentar a vazão desse cara aqui, ó, 151. Opa, aí agora mudou aqui a pressão, tá vendo? Melhorou, deu uma diferença bem pequenininha de pressão um para o outro, do ponto A. Então, aumentei um aqui no hidrante 2. Mas como é, professor? Tirou do chapéu isso aí? Tirou da mágica, da varinha do Harry Potter ali? Não, eu posso, se eu botar mais vazão aqui, eu só vou ter que comprar uma bomba que me dê um pouquinho mais de vazão. Tá? E como é que aumenta ou diminui essa vazão, professor? Se a bomba me der a vazão necessária, você aumenta ou diminui abrindo ou fechando a válvula de globo, né? Por isso que é uma válvula de globo, de regular a vazão ali do hidrante, tá? Então, vamos seguindo. Agora vamos para o trecho da bomba até o ponto A. Tá? Trecho BA. Aí aqui a vazão vai ser o quê? A soma dos dois hidrantes, né? 150 mais 151 deu 301. Já tem até uma fórmula ali para isso, né? A C15 mais C14, essa fórmula aqui. Por isso que eu não pintei de amarelo, porque aqui o computador preenche para mim. E aí, a pressão que eu vou ter nesse ponto aqui, 32,13, ó, pegou a pressão menor aqui, ó. É uma pressão calculada, tá? Vocês olharem aqui, ó, tá igual ao N15, que é esse aqui. 32,13. Você adotou essa pressão aqui. Nesse ponto ali, né? Nesse ponto A agora, tá? Então, nós vamos fazer do ponto A até a bomba, vamos ver qual é a perda que tem. Vamos ver aqui no projeto. Ó, do ponto A, deixa eu abrir para vocês aí. Se eu estou com uma aguinha. Ó, do ponto A até aqui a bomba. Então, quanto é que eu tenho de comprimento reto aqui? 100 metros, mais 200 metros e mais 1 metro aqui.
errado aqui a bomba. Então, 301 metros. Chega aqui até a bomba, tá? De trecho reto. Vamos colocar lá. Aqui, 301. Ó, o diâmetro, vamos tentar botar 65, mas a gente vai ver se essa velocidade é louca lá. Vamos ver quanto é que deu a velocidade. 1,5. Ah, deu uma velocidade boa, tá? Menos de 5. Então, posso usar 65. Se desse mais de 5 aqui de velocidade, aí a gente aumentaria esse diâmetro aqui. Mas não precisou, então vamos usar o mesmo diâmetro, porque daí facilita a nossa vida, não tem que ter uma redução, né? Mais uma perda de carga ali. O tubo fino é mais barato também. Ah, tudo é melhor na minha vida aí. É mais fácil de instalar, mais leve. Tá? Então, se a gente puder usar o mínimo, não se mata formiga com tiro de canhão, tá? Se é o necessário para eu atender a norma e eu tenho a pressão que a norma me pede lá no hidrante, está bem, tá? Não preciso exagerar, não, tá? E o comprimento virtual aqui, vamos ver quais são as derivações que eu tenho do ponto A até a bomba. Tá? Vamos ver lá. Tem na tabelinha lá, na planilhazinha aqui, ó. Perda de A até a bomba. Ver o que a gente tem. Ah, vamos ver no desenho primeiro, né? Ver o que a gente tem ali. Ó, no desenho do ponto A até a bomba, o que eu vou ter? Ó, no ponto A eu estou antes... Ah, não é esse, não é esse, peraí. O ponto A eu estou antes desse T, né? Então não tem nada aqui. Eu vou ter um T de passagem direta, uma curva de raio longo, duas curvas de raio longo. A curva de raio longo sempre é melhor do que o joelho, porque quanto mais longo for essa curvatura, menos perda de pressão tem, tá? Então a gente sempre prefere a curva de raio longo. Então eu tenho um T de passagem direta, duas curvas de raio longo. Vamos lá jogar lá na planilha para ver quantos metros isso aí dá. Eu tenho aqui curva de raio longo, duas. Aqui T de passagem direta, 1. E só. Válvula de retenção não tem, não. É isso. 3,8 metros. Tá? T de passagem direta, duas curvas de raio longo. 3,8 metros, pouquinho, perda de carga. Se eu tivesse usado joelho, ó, se eu usar duas curvas de raio longo aqui, ó, em vez de dois joelhos, em vez de curva de raio longo, eu vou ter mais perda de carga, 5,2, né? Não é isso que eu quero, senão eu vou ter que ter uma bomba maior. Vou botar curva, duas. 3,4, 3,8. Ah, então vamos voltar lá para o tipo 2. 3,8. E aqui o C do tubo, né? A rugosidade do tubo vai ser 120. E aí, ó, como já aumentou a pressão. Ó, a pressão ali na bomba, 47 metros de coluna d'água. Então, olha só, para eu ter 30 lá no hidrante, eu tenho que ter 47 aqui na minha bomba. Tá? Mas ainda não resolveu o problema, porque eu ainda tenho um pedaço de tubulação do reservatório até a bomba, né? Tá? E ali, como o reservatório é elevado, eu vou ter uma ajudinha da força da gravidade. Tá? Aí talvez diminua até essa potência necessária da bomba. Essa última linha agora aqui, ó. Veja que ele já transporta esse 47,12 para cá, já transmitiu para cá. São ali naquele ponto da bomba, né? E agora nós vamos ver da bomba até a reserva de incêndio, DI até RI. Na verdade, eu vou até usar a mesma nomenclatura aqui, ó, da bomba até a RTI. Pronto. Então, bora lá. Então, como é que está o meu desenho lá? Daqui da bomba B, né, até a RTI, o que eu tenho? Ó, eu tenho uma curva, eu tenho uma válvula de gaveta e tenho uma válvula de retenção para evitar que a água volte para cá quando o bombeiro meter pressão lá pelo hidrante de recalque, para evitar que a água encha a caixa d'água, que eu não preciso disso. Tem uma válvula de retenção. E aqui também dentro da caixa d'água, para evitar a formação de vórtices ali, a gente tem uma válvula de entrada
que ela também tem perda de carga, né? Uma entrada de sucção, que a gente chama assim. É uma perda de carga, tá? Então, vamos ver o trecho reto. Ó. Da bomba até o reservatório, eu tenho 12 metros de tubo. Vamos colocar aqui, ó. O diâmetro, vamos colocar 65. Vamos botar aqui o real, 12 metros de tubo. E o L virtual. Esse L virtual, vamos ver pelas conexões, né? Tem uma curva, uma válvula e uma válvula de gaveta, uma válvula de retenção e uma entrada de sucção. Bora lá para a planilha de cálculo desse trecho aí, ó. Da bomba até RTI. Então, o que eu tenho aqui, ó? Não tenho joelho, tenho uma curva. T de passagem lateral não tenho. Válvula de gaveta tenho uma. Válvula de retenção tenho uma. Entrada de sucção tenho uma. E aí, ó, tem um total aqui de 12,1. Se eu substituísse essa válvula de retenção, essa entrada de sucção, essa curva aí, por tubo reto, seriam 12,1 metros de tubo. Ah, então, bora jogar lá, 12,1. 12,1. O C dessa tubulação, a rugosidade, né, o fator de Hazen-Williams, aí, 120 também. Pronto, aqui era zero, porque a diferença de nível entre a bomba, esse trecho aqui, né? Mas aqui, ó, a diferença de nível entre a bomba e a caixa d'água é 12 metros, mas na verdade, como eu estou ganhando, a gente vai botar negativo aqui, ó, menos 12. Estou ganhando a força da gravidade, tá? Então olha só como baixou, ó. A bomba que deveria ter uma pressão de 47 metros de coluna d'água, como ela tem uma ajudinha de 12 metros de coluna d'água, a pressão da bomba vai ser menor, 36,3. E é essa pressão que vem para cá, ó, que já puxou para cá, né? Então, com essa pressão e essa vazão, eu consigo achar no catálogo do fabricante, lá a minha bomba vai dar 5,4 cavalos. Uma bomba até bem fraquinha, né? Lá no campus de Parnamirim mesmo, é maior essa dimensão, tem mais conexões, tem outras válvulas no meio do caminho, vai dar uma bomba maior lá de 10 cavalos, né? E lá também foi construído outros prédios, não é tão simples como esse projeto que eu coloquei para vocês, né? Sorte minha, porque daí eu vou pedir, quando eles substituírem lá a bomba, eles têm lá uma bomba de 7 cavalos hoje. Quando eles substituírem pela de 10 cavalos, que eu já sei que vai dar 10, porque eu vi o projeto aqui da empresa que ganhou a licitação, eu vou pedir essa bomba de presente aqui para a gente montar uma estação aqui no nosso curso, aqui, para a gente ter o nosso hidrante, nosso próprio hidrante de treinamento aqui. Ah, essa bombinha velha. Mas não é para esse nosso projeto aí, daria certo essa bomba de 5,4 cavalos. Essa vazão de 301 litros na nomenclatura internacional é 18,1 metro cúbico por hora. O reservatório é elevado, o volume do reservatório é a RTI, né? 8 metros cúbicos, a gente pega lá na IT, né? Na IT 22 tem uma tabelinha lá para E4, tal, edificação de ensino e tal. Precisa de um volume de 8.000 litros, né? 8 metros cúbicos. Então, consigo ter isso no reservatório elevado, não é uma coisa tão pesada assim, né? Mas se fosse assim, 30.000 litros, pô, 30 toneladas, né? Eu já teria que fazer uma torre mais violenta, mais com uma reforço de concreto armado bem mais violento ali para aguentar esse peso, né? Aí é situações que já começa a ficar mais viável você fazer um reservatório inferior, né? Você usar uma cisterna, mas aí se usar uma cisterna tem que ter uma bomba jockey. Tá? Nesse caso aí, como é um reservatório elevado, não precisa de bomba jockey, porque a própria força da gravidade já faz a água se movimentar. E aí a chave de fluxo, quando eu abrir lá um hidrante, a chave de fluxo, pá, liga a bomba principal, né? Não preciso da bomba jockey nesse caso aí. Mas se fosse um reservatório inferior, sim. Tá? O nosso caso aqui, no IF, que eu estou projetando aqui, um pátio de treinamento para a gente, o nosso reservatório vai ser no chão. Então, eu vou abrir o hidrante, não sai água. E aí, como é que vai ser isso? Eu vou ter uma bomba jockey que vai pressurizar o sistema. Quando eu abrir o hidrante, sai a água e a chave de fluxo liga a bomba principal.
Ah, vou até colocar vocês ali, vou com um isqueiro lá para estourar o sprinkler, o bico do sprinkler, tomar um banho de chuva ali e ver a bomba entrar. Então, projetando aqui junto aqui com o professor Kleber, aqui, o professor Leonardo também está me ajudando aqui, vamos fazendo um ambiente de ensino aqui, né? Para a gente ter uma prática mesmo, né? Conseguir meter a mão na massa, aí, nesse caso aí, na água, né? Entenderam? Diga aí o que vocês estão sentindo. Conseguiram entender o raciocínio? Ou estão dormindo aí, estão apavorados, estão achando que somente um engenheiro poderia resolver esse problema? Quem sou eu? Sou só o técnico de segurança? Não, você sabe jogar os dados numa planilha, né? Não sabe? Diga aí, quem acha que sabe fazer isso aí? Vamos fazer outro, tá? O que é que tem de pegadinha aqui, ó? Essa altura negativa aqui de do menos 12, porque eu estou a favor com a força da gravidade, né? Então, estou recebendo um empurrãozinho que vai diminuir a pressão necessária da minha bomba. Ó. E essa elevação de cada hidrante aqui de 1,5 m, que lá no desenho está 2,5 m. Aqui, ó. 2,5 m, mas se lembre que é em relação à altura da bomba, tá? Eu tenho 1 metro enterrado aqui, ó. Descontar esse metro aqui, por isso que dá 1,5 m. Diferença de nível em relação à bomba. Então, a bomba tem que fazer subir essa água 1,5 m, ela tem que vencer a força da gravidade 1,5 m. E também vai ter que vencer a força de atrito que tem aqui, as curvas, as perdas de pressão toda. Por isso que eu tenho que ter uma bomba que me dê uma pressão maior aqui nesse ponto do que a pressão que eu preciso lá, né? Então, se vocês calcularem uma bomba aí que der menos do que 30 metros de coluna d'água, com certeza está errado, né? Porque eu já preciso de 30 lá no hidrante, eu vou ter perda. Então, sempre essa bomba vai dar mais do que 30. Já partam daí, né? E no nosso caso aqui deu 36. Tá? Mas poderia ainda ser mais do que 36 se eu não tivesse o reservatório elevado. Né? Certo? E se eu quisesse não usar bomba aí, daria, só eu aumentar mais a altura do reservatório. Tá? Mas se lembre que eu vou ter que gastar mais dinheiro com isso, para fazer uma estrutura de concreto, né? Levantar mais 10 metros esse reservatório aí custa caro, né? Então, acaba a gente usando aí essa bomba, né? Bomba centrífuga. Bora fazer outro. Vamos lá. Começar outro aqui. Está quase na hora do intervalo. Vamos começar outro aqui. Ó, esse projeto número 2, ó, é o mesmo desenho, tá? Só que lá no campus de Apodi, a gente tem também um prédio horizontal, como esse aí de Parnamirim, mas eu tenho outro prédio mais distante, ó, aqui 150 metros, ó. Diferente desse aqui, quer ver que está só 50 metros? Ó, esse aqui de Parnamirim, esse outro prédio está só a 50 metros. Mas esse aqui de Apodi, que é um campus do interior, né, tem um outro prédio mais distante, 150 metros. Né? E aqui tem 70 metros, e aqui tem mais 100 metros, ó, dos hidrantes menos favoráveis, dois hidrantes menos favoráveis. Então, olha só, por que eu não peguei aqui o H1 e o H2 sendo esses dois aqui? Peguei o H2 ali no outro prédio, ó. Ah, por que disso aqui? Porque aqui eu tenho 150 metros, ó. E esse aqui, ó, está somente a 70 metros de distância do ponto A. Entendeu? Então, esse aqui acaba ficando mais longe da bomba do que esse H3. Por isso que eu peguei o H2 esse, o H1 esse, né? E onde é que é o ponto A agora? O ponto A agora não é mais aqui, é aqui onde bifurca, onde a água se divide para os dois hidrantes H1 e H2, tá? Então, esse ponto A, vocês já viram que é crucial aqui no nosso cálculo, né? Se errou o ponto A aí, errou tudo, tá? Ponto A é onde vai dividir aí a água, né? Vazão aí para os dois hidrantes. Peraí que tá tocando o telefone. Então, bora fazer de novo. De novo, é um hidrante tipo 2, continua sendo uma escola, só que aqui é uma escola agrotécnica, né? Mas é uma escola de ensino profissionalizante, uma coisa, tá? Então, vai usar um hidrante classe tipo 2, que tem a pressão de 150 e a
a pressão de 30 metros por coluna d'água e a vazão mínima de 150 litros por minuto. E aí, agora eu vou apagar tudo aqui que está em amarelo, né? Para a gente fazer de novo o nosso projeto. Ó, zerei a planilha. Vamos fazer o primeiro trecho. O primeiro trecho é do hidrante 1, aqui, ó. Hidrante 1 até o ponto A. Vai, projeto 2. Qual é a vazão que eu quero? A vazão que o bombeiro me manda colocar, ó, 150. Tá? Não tirei da cartola, tá, gente? Isso aí é norma. Se fosse um hidrante tipo 3, essa vazão é maior, tá? Acho que o hidrante tipo 2 é 150. No mínimo. Pode ser 152? Pode. A gente vai usar aqui para balancear depois, né? Aqui, ó, talvez aqui vá um pouquinho mais. Qual é o diâmetro da tubulação? No mínimo 65 milímetros. Comprimento real. Veja que eu estou fazendo essa linha 14 aqui, que é o trecho do hidrante 1, primeiro trecho, né? Do hidrante 1 até o ponto A, né? Comprimento real. Vamos ver lá. Do hidrante 1 até o ponto A, 100 metros mais 70 metros. 170 metros. 170. E o virtual? O virtual depende das minhas derivações, né? Vamos ver o que tem lá. Eu tenho um T de saída lateral, um T de passagem direta e outro T de passagem direta. E eu tenho também uma válvula aqui, globo. Então, vamos ver como é que é lá. Perda do hidrante 1 até o A. Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Tem joelho, não tem joelho, não tem cor. T de passagem direta, tenho 2. T de saída lateral tem 1, que é aquele que sobe o hidrante. Válvula globo-angular tem 1. E só, né? É isso? Vamos ver no projeto. T de passagem lateral, T de passagem direta, T de passagem direta. E aqui a válvula. Vamos ver se eu acertei. E T de passagem direta 2, T de saída lateral 1. Válvula do globo 1. Vamos ver quanto é que deu? 14,2 o virtual. Vamos lá. 14,2. O C do tubo, aço zincado, 120. E essa diferença de altura do hidrante em relação à bomba, vamos ver quanto que é. Vejam, 2,5 metros, menos 1 metro aqui, 1,5 metros. Excel, 1,5. Positivo, né? Porque eu estou tendo que ir contra a força da gravidade. Ó, já deu uma pressão lá no ponto A de 34. Então, olha só, como é mais distante, né? Para eu ter 30 no hidrante... Com licença, qual seria essa tabela? Porque eu me perdi aqui rapidinho. É a 3? Como é? Qual projeto aí? É o 3? É o 3, ali, a bomba de Apodi. Apareceu para vocês? Não está aparecendo para mim, não. É porque eu acho que não tem a figura aí na planilha de vocês. Vocês vão ter que olhar na minha tela aqui. Eu acho que eu não botei as figuras. Eu mandei para vocês a planilha antes de inserir essas figuras, tá? Mas é esse projeto aqui, ó, do campus de Apodi. Tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar ela agora aí pelo WhatsApp. Espera aí, vou mandar aqui pelo Zap. Peraí. E deixa eu mandar aí, vocês colam aí na planilha de vocês. Pronto, tá aí. Tá aí no Zap, ver se vocês conseguem colar aí na planilha. Beleza, vamos lá. Jóia, estamos vendo aí, né? Então, agora já temos, vamos fazer o segundo trecho agora, do hidrante 2 até o ponto A. Agora, se lembra que agora o hidrante 2 é esse que está no outro prédio aqui, né? Esses dois estão nesses dois prédios, nesse prédio aqui. Esse hidrante 2 é aquele outro que está mais distante do que o 3, tá? Em relação à bomba. Por isso que eu escolhi esse, né? Então, bora lá ver aqui a segunda linha, né? Vamos botar aqui uma vazão de 150 também. O diâmetro de 65.
Comprimento real, vamos ver lá. Ó, 2,5 metros mais 150, 152,5. 152,5. E o comprimento virtual, agora vamos somar as conexões, né? As derivações. O que eu tenho lá? Eu tenho uma válvula de globo, que é a válvula do hidrante, tenho uma curva de raio longo e tenho um T de saída lateral. Ó. A água vem aqui da bomba e sai lateralmente para o meu outro prédio lá. Então, uma curva, um T de saída lateral e uma válvula de globo. Está lá na tabelinha do trecho, lá, trecho do hidrante 2, perda do hidrante 2 até A. Então, vamos apagar isso aqui. O que eu tenho lá? Um T de saída lateral e uma válvula de globo e tem uma curva também, uma curva de raio longo. Ó, vamos ver o total que deu aqui. 15,1. Comprimento virtual ali. 15,1. Continuar preenchendo. O C do tubo é a mesma coisa, a rugosidade, né? O fator de Hazen-Williams, esse C, 120, para aço galvanizado. A elevação também é 1,5 metro. A elevação é a altura do hidrante em relação à altura da bomba, tá? Ó, e aqui deu um problema, a diferença de pressão aqui deu maior do que 0,5. E ela tem que dar menor porque é no mesmo ponto, né? É no ponto A, essa pressão aqui, que se chama de pressão amontante, mas é a pressão ali naquele ponto A. Então tem que balancear, o que eu vou fazer? Aumenta um pouquinho a vazão aqui de um dos hidrantes, eu vou botar aqui 151. Ó, 151, se eu botar 152, 152 já não deu certo, porque dá 34,65, dá mais de meio metro, né? Dá mais de 0,5. Então, 151. Mágico aí, ó. Agora sim, balanceou. 34,01, 34,02. Agora vamos fazer o terceiro trecho. No terceiro trecho, a vazão vai ser a soma dos dois hidrantes, né? Imagina que eu estou com os dois hidrantes ligados ali no ponto, nesse trecho do ponto A até a bomba, vai ser 300,1 litros. O diâmetro também é 65, vamos ver se a velocidade dá certo. A velocidade dá 1,5. Por que a velocidade aumentou em relação ao ramal lá, o hidrante? Porque eu tenho o dobro da vazão, né? No mesmo diâmetro, tem o dobro da vazão, vai ter que dobrar a velocidade. Tá? Se desse mais do que 5 aqui, vou ter até uma observação ali, ó, não pode ser maior do que 5 pela IT22. Aí a gente aumentaria esse diâmetro aqui, botaria, sei lá, uns 100 milímetros aqui. Mas não vai ser preciso, porque deu uma velocidade boa ali de 1,5 metro. Comprimento real. Agora eu estou nesse trecho da bomba até o ponto A. Vamos ver como é ali. Do ponto A até a bomba eu tenho 201 metros. Comprimento real. E 201. Comprimento virtual. Comprimento virtual depende das derivações. Ó. O que eu tenho de derivação? Esse T não entra na conta, porque o ponto A está antes dele. Né? Eu tenho uma curva, duas curvas somente. Duas curvas de raio longo. Bora lá. Vou botar lá na planilha. Perda de A até B. Tenho somente duas curvas de raio longo. Vai dar 3,4. Quanto nada. 3,4. O coeficiente aí de atrito é 120 também. Agora vamos ver a elevação, né, do ponto A em relação à bomba. Ó, esse ponto A em relação à bomba tem uma elevação negativa. No outro lado a gente até desconsiderou isso, né? Mas tem aqui, ó, menos 1. A 1 metro abaixo da bomba. Vai, vou colocar aqui. Menos 1. Tá? E aí, opa, aí agora já precisaria de uma pressão ali na bomba de 43 metros de coluna d'água, né? Tá mais ou menos umas 5 atmosferas aí, pressão. Ah, mas calma aí, porque como eu tenho um reservatório elevado, eu vou ter a ajuda da força da gravidade aí, tá? Então, vamos ver o trecho da bomba até a RTI. Aqui. Ó, da bomba até a RTI eu tenho 12 metros de tubo
e 12 metros de altura, né? 12 metros de tubo vai me dar uma perda por atrito, né? Tem aqui mais uma válvula, tal, uma sucção, mesma coisa que aquele outro. Então, vamos ver. Vou usar o mesmo diâmetro 65, trecho reto 12, comprimento virtual. Vamos calcular o comprimento virtual. Aqui, ó, perda da bomba até RTI. Comprimento virtual vai dar... comprimento virtual vai dar aqui, ó, eu tenho uma... Quantas curvas a gente tem ali? Duas, né? Deixa eu ver aqui. Tá lá. Uma curva só, né? Uma curva, uma válvula de gaveta, uma válvula de retenção e uma entrada. Bora lá. Vai ser igual aquele outro, né? Uma curva, uma válvula de gaveta, uma válvula de retenção e uma entrada. 12,1. Volto para cá. Comprimento virtual, 12,1. 120 também. E agora aqui eu tenho uma elevação negativa também de menos 12. Que é a altura da caixa d'água, né? Então, vou ganhar esses 12 metros de coluna d'água aí. Né? Por isso que reduz a pressão. Ó, 32 metros de coluna d'água. Então, deu uma bomba até mais fraquinha aqui, ó, 4,8 cavalos. Tá? Reservatório elevado, vazão. Ok? Quanto é que tinha dado lá no tipo 1? Ah, eu apaguei, né? Mas tinha dado 5, alguma coisa, né? Naquele outro lá. Beleza, ó, tá aí a nossa bomba do campus de Apodi. Para ligar esses dois hidrantes em prédios separados. Essa situação aí também de incêndio, né, bem peculiar, só porque são os dois hidrantes mais distantes, né? Mas não pegaria fogo em dois prédios ao mesmo tempo, eu ligar exatamente esses dois hidrantes, né? Então, mas tudo bem, se eu abrir outros dois, vai ser melhor ainda do que essa situação aí. É isso. Gente, vamos fazer o intervalo, então. Deixa eu parar aqui a exibição. Deixa eu botar o chat agora aqui. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 15 horas e 10, vamos fazer 10 minutos só. Voltaremos às 15 horas 12 minutos. Vamos. Tá? Até já, então. Parar a gravação, a gente volta já. Diga aí. Pode enviar a tabela novamente? Sim, essa tabela agora? Posso. Deixa eu mandar aqui. Só não posso mandar... Tá, tá certo. Deixa eu mandar aqui. Mando pelo zap, tá? Vou parar a gravação e já mando. Até já.